O John Kramer aproveitou bem o tempo dele, hein? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje a gente vai falar sobre Jigsaw, o 8º filme da franquia Jogos Mortais e que provavelmente vai ser o primeiro de uma nova trilogia ou de uma nova série de filmes, caso vá bem na bilheteria. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para não perder as novidades que vem por aí. Se no final do vídeo você gostar, dá o seu like para eu saber e comenta aí, você curte Jogos Mortais? Qual é o seu filme preferido dessa franquia? E a armadilha mais legal? Me conta aí pra gente conversar. Se você assistiu aos trailers desse filme ou alguma das várias entrevistas que o Tobin Bell deu, você sabe com certeza que o Jigsaw tá de volta, né? E a participação dele aqui é como na maioria dos outros filmes da franquia. É mais como um flashback e pedaços para amarrar a história. E nesse filme ele tem mais um aprendiz para deixar o legado dele. E o escolhido foi o cara que misturou o raio-x dele com o raio-x de um paciente que não tinha um câncer e fez com que ele não conseguisse tratar esse câncer quando ele descobriu, por conta do estágio avançado. O filme atual consegue manter o espírito da franquia. Você consegue saber ali, identificar por vários elementos que aquilo se trata de um Jogos Mortais. Mas ele também mexe algumas coisas para dar uma cara nova, uma nova personalidade para esse filme. Por exemplo, a paleta de cores. Só que ele perde em algumas coisas. Por exemplo, ele é bem menos gore do que os outros filmes e as armadilhas não são nada criativas, são bem chatas inclusive, se a gente for comparar pelo menos com a primeira trilogia. E sobre o roteiro fica bem fácil a gente descobrir quem que é o aprendiz. Isso acontece porque as pistas falsas são muito ruins mesmo. Eles exageram no maniqueísmo e acabam fazendo que a gente não acredite que aquelas pistas todas que estão indicando para uma pessoa sejam verdadeiras e que realmente aquela pessoa vai ser o grande vilão do filme. E aí quando você olha para essas pistas, você decide ir para o caminho oposto, você cai no assassino. Uma coisa que eles fizeram aqui para tentar embaralhar a gente foi misturar a linha do tempo. Então a gente tem duas linhas do tempo que se cruzam o tempo todo, dá até uma confundida, mas são duas linhas totalmente separadas, tá? A gente tem 10 anos atrás, quando o Jigsaw, né, o John Kramer ainda era vivo, e os dias atuais, quando a gente tem o aprendiz dele interagindo aí e fazendo algumas coisas que a gente vai ver nesse vídeo. Para tentar contar essa história, os caras deram uma forçada de barra nervosa em algumas situações. Uma delas, para vocês terem uma ideia, foi que eles desenterraram o caixão do John Kramer, que está morto há muito tempo. Que cemitério que é esse que deixou os caras desenterrarem na maior, assim? E o pior, quando a polícia desenterra pela segunda vez, não tem nada de terra mexida e o cara, né, um outro assassino, tá lá enterradinho bonitinho no lugar do Jigsaw. É muito puxado isso aí, hein? Outra coisa que eu achei um pouco forçada também é a coleção de armadilhas do Jigsaw que a Eleanor, que é a legista do filme, tem. Bem puxado também, viu? No geral, o Jigsaw não chega a ser um filme ruim, tá? Mas ele só também não traz grandes novidades nem dá um ar novo pra franquia. As armadilhas são bem pouco elaboradas, os motivos dos jogos também não são legais. E essa história de deixar legado a gente já viu antes, né? 2 vezes. Então o que eu acho que poderia fazer com que esse filme fosse muito mais interessante seriam as mortes criativas. Não sei se vocês se lembram, mas alguns anos atrás eles abriram um concurso para você mandar a sua sugestão de armadilha. Pô, cadê essas ideias aí? Por que não usaram nesse filme? Acho que deve ter tido muita coisa legal que ficou de fora. Bom, sobre a história, o filme começa com uma perseguição policial. O bandido que chama Edgar, ele é encurralado pela polícia e ele acaba fugindo para um prédio meio que abandonado. Ele sobe as escadas e lá na cobertura ele encontra um X marcado numa coluna de ferro e embaixo uma espécie de um controle remoto. A polícia alcança ele, pede para ele largar e ele diz que ele não pode largar porque o jogo está começando de novo. Ele diz que prefere que outras pessoas morram do que ele e que ele precisa ver o detetive Halloran, que é um velho conhecido dele. E como vocês já sabem que o spoiler rola solto, eu vou explicar mais ou menos aqui a relação entre eles para que vocês não sejam surpreendidos lá no final e que a gente já consiga enxugar um pouco a crítica, beleza? Na verdade, o que acontece? O Halloran, ele é um detetive que já fez um monte de coisa bem escrota. O cara já plantou prova, já prendeu gente inocente, fez o diabo já, e ele é um policial corrupto, obviamente. E o Edgar já foi preso algumas vezes por ele, só que ele também é informante do cara. Então tem aí uma relação estabelecida e tem um porquê do Halloran tá sendo chamado nessa cena. E a relação desse detetive com o assassino, que é o legista, o Logan, que a gente vai ver ainda que ele não apareceu até agora, é bem complicada também. Rola umas alfinetadas, rola umas exposições, por isso dessa bronca. Uma coisa nesse filme é que ninguém é bonzinho, tá? Todo mundo tem um passado ou uma história obscura. O que acaba dando uma prejudicada também na parte da empatia, né? Porque os caras dão uma exagerada também nos motivos. E aí, com o controle remoto na mão, os caras pedem pra ele soltar, ele não solta, aperta o gatilho, os caras atiram nele, arranca a mão do cara, o cara toma um tiro no peito
e entra em coma. E quando ele aperta esse gatilho, ele ativa uma armadilha num outro lugar. A armadilha é aquela do balde que a gente vê lá no começo do trailer, sabe? Que as pessoas estão usando tipo um baldão de metal na cabeça e preso com uma corrente no pescoço? Pois é essa cena que a gente vai ver aqui inteirinha. E essa é a primeira parte da armadilha principal que meio que roda o filme quase inteiro. E aí mais pra frente a gente acaba descobrindo que o lugar onde as armadilhas estão acontecendo é uma fazenda de algum parente da mulher do John Kramer. Com o cronômetro acionado, a galera desperta, menos um cara. Eles ouvem uma fita e a fita diz que eles precisam confessar alguma coisa que eles fizeram e derramar um pouco de sangue para poder se libertarem daquela armadilha. Uma das meninas, são 5 pessoas, um desmaiado, 4 acordados, e uma das meninas, ela saca a mensagem e ela vai até a serra, né, porque eles estão sendo puxados em direção a várias serras que estão girando, e ela corta o braço. Quando ela corta o braço, acende uma luz verde no balde dela e ela consegue tirar, mas fica com o pescoço preso. E aí cada um, do seu jeito, acaba conseguindo se soltar, menos o cara que tá dormindo, que não conseguiu, porque ele não acordou a tempo. A morte dele não aparece, tá? Mas o corpo vai aparecer de novo numa outra cena que também tá no trailer. E o filme fica basicamente intercalando entre a galera presa no jogo e a galera da polícia. E no comecinho a gente tem o Edgar, né? O Edgar, que é o cara que levou o tiro e que tava lá no telhado e perdeu a mão. Ele tá em coma, deitado lá no hospital, e aí, de repente, né, mais pra frente, o corpo dele acaba desaparecendo. Ele é meio que acordado depois que injetam alguma coisa no soro dele, e aí some e vai aparecer aonde? Morto dentro do caixão do Jigsaw. Mas isso é um desdobramento que vai acontecendo ao longo, tá? Eu só não quis fracionar demais a história, que é só pra você entender pra onde foi e que fim levou esse personagem que não tem função nenhuma ao longo do filme. Depois que os caras do jogo conseguiram escapar dessa primeira sala, eles ainda estão acorrentados e as mulheres estão meio surtadas lá. O suposto Jigsaw volta com a conversa de que eles têm que confessar pra conseguir escapar do jogo. E aí rola esse impasse entre a galera, né? Porque eles não sabem, eles não querem falar sobre as particularidades dele e acaba decorrendo naquilo que a gente adora ver em filme, né? Morte. Depois a gente passa pra outra cena que tem no trailer, que é aquela da mulher correndo no parque, bonitinha com fone, e aí de repente atrás dela tem um cara pendurado numa árvore. O cara tá usando um balde na cabeça. O filme faz a gente pensar que esse cara é o mesmo que morreu algumas cenas atrás, mas na verdade não. O que acontece são 2 linhas do tempo, que foi o que eu falei pra vocês no começo, e aí o cara que tá lá pendurado não é o mesmo cara. O outro cara, né, o que morreu, ele morreu há 10 anos. Ali é só uma cópia que o aprendiz, né, que o pupilo do Jigsaw tá fazendo por algum motivo. A hora da autópsia, o Logan tá lá com a Eleanor arrumando, né, vendo lá o cara que acabou de morrer, que eles acabaram de encontrar. Eles cortam as travas que estavam prendendo esse balde no pescoço com uma arma laser que a gente vai ver na morte mais legal desse filme. Eles tiram e o cara tá sem essa parte do crânio. E aí no pescoço dele tá faltando um pedaço de pele que é exatamente o formato de quê? De um quebra-cabeça. E olhando mais pra dentro, ele puxa, o Logan tira um pacotinho que tem um pendrive dentro e tem o quê? Uma mensagem do Jigsaw. A voz é de fato dele, só que ele morreu tem 10 anos. E aí, como é que faz? Na verdade, o que acontece foi que ele usou áudios de outros jogos para montar o áudio do jogo dele. Resumindo, haja jogo pro cara conseguir montar vários textos, hein? Na análise, eles descobrem DNA de uma outra pessoa no corpo do cara que morreu. De quem que é o DNA? John Kramer. E tem mais, ainda tem cocô de bicho e um vírus de porco. A Eleanor sugere que eles dêem uma investigada e tentem isolar as regiões onde esse vírus apareceu, mas ela acaba sendo interrompida pela polícia que chega. Lá na fazenda, o Billy, né, o Billy the Puppet, chega bem mais macabro do que antes. Ele tá com uma plaquinha no colo escrito Confess. Ele ri, a corrente da galera começa a ser puxada e aí a galera entra em pânico de novo. E aí cada um decide contar um pouquinho da sua história. O primeiro é o Mitch, que é um cara que vendeu supostamente uma moto para um cara por $600 e o cara morreu, só que ele não conta exatamente qual foi o motivo que fez com que o cara se acidentasse. A segunda é uma mulher que diz que o marido acabou dormindo em cima do bebê e matou. Todo mundo que conta a sua história não conta a parte
que ela tem a responsabilidade, não conta o pecado dela. E aí a corrente vai sendo puxada. O Mitch, né, o primeiro cara, o da ponta, ele vê o gravador no colo do Billy, ele pega e dá o play. Com isso a próxima fase chega, que é um dispositivo que desce com 3 seringas e cada seringa tem uma combinação de números diferentes. A gravação diz que uma daquelas pessoas, a assassina, ela tá com veneno injetado no corpo e ela tem nas 3 seringas, cada seringa é uma coisa diferente. Uma tem soro, uma tem antídoto e uma tem um ácido que vai fazer aquela pessoa gritar até a morte. Junto com isso, o Jigsaw pergunta: quanto vale uma vida? A menina tá ligada que é com ela, a loirinha de cabelo mais curto, só que ela não quer injetar de jeito nenhum porque ela tá com medo de errar. E o valor da vida é 3,53, que foi o quê? Foi o valor que ela conseguiu roubar da bolsa que ela catou de uma vítima. Ela rouba a bolsa de uma mulher, corre pro beco, a mulher corre atrás dela e ela passa mal porque é asmática e morre. Ela com a bombinha na mão joga, cata os 3 dólares e pica a mula. O Ryan, que é o outro cara que tá lá preso com eles, dá uma pressionada nela, acaba não conseguindo convencê-la e a corrente volta a ser puxada. Eles ficam pendurados pelo pescoço e aí ele pega as 3 seringas e injeta no pescoço dela. Com isso, todo mundo é solto, ela levanta, o olho começa a encher de sangue e aí o ácido corrói o corpo dela e ela morre. Passando por uma próxima sala, o Ryan tenta não seguir o jogo e acaba caindo com o pé dentro de um buraco de uma porta que estava dizendo: não saia. Esse buraco tem cabos de aço que meio que prendem na perna dele e começam a estrangular a perna muito forte. A atuação dele é péssima, mas eu imagino que aquilo deva doer de verdade. O buraco que a perna dele está enfiada tem uma TV, uma alavanca e um gravador com uma fitinha dentro. O Mitch pega esse gravador morrendo de medo de cair numa armadilha e entrega pro Ryan ouvir. Fora do jogo, mais um corpo aparece. O da loira com ácido. A imprensa tá doida especulando que o Jigsaw tá vivo e isso é só mais um indício de que ele pode estar realmente. Ela vai pra mesa de autópsia e aí o Logan identifica o ácido sem fazer nenhuma pesquisa. O policial, né, o Halloran, ele começa a desconfiar que ali tem alguma coisa. E é nessa parte que a gente fica sabendo que ele tem uns traumas de guerra e que a relação deles não é muito legal. O outro detetive, que é o parceiro do Halloran, ele é muito amigo do Logan. E ele fica meio em cima do muro aí na hora de condenar ou de julgar o amigo dele. Ele é daqueles amigos tontos que confia em você mesmo quando você tá errado, sabe? A gente sempre tem um assim, né? E aí começa a rolar também uma especulação de que a Eleanor pode ser possivelmente o Jigsaw por conta dos acessos que ela faz na Deep Web a sites que falam sobre o Jigsaw e um ateliê aí que ela tem só com armadilhas que ele já usou. Fora isso, ela também não tem um álibi pro dia da primeira das mortes. Vocês percebem o que o filme tá fazendo? Tá jogando toda a culpa e toda a suspeita em cima de uma personagem que não é. Isso é muito óbvio, isso é muito chato também. Já fez sucesso lá nos anos 90, né? Hoje já deu essa fórmula. E aí na Fazenda, mais porta e mais merda a caminho. O Mitch e a moça, eles entram numa espécie de cabine para guardar grãos, assim, é um cilindro de alvenaria e quando eles entram a porta fecha, tem uma TV e começa a cair grãos. O único que pode salvar os dois é o Ryan e ele precisa puxar aquela alavanca. Quando ele puxar a alavanca, o que vai acontecer? Vai perder um pedaço da perna. Só que o negócio vai enchendo e depois, é uma cena do trailer também, começam a cair objetos pontiagudos. Então cai faca, cai lâminas, cai serras, cai o diabo lá. E começa a machucar a galera e aí o Ryan toma uma decisão, puxa a alavanca, sacrifica a perna dela pra salvar a dupla. E aí do lado de fora, num bar, o Logan vai meio que atrás da Leonor e eles começam a conversar sobre as suspeitas do Halloran. Ele coloca um terrorzinho psicológico nela pra ela ficar com medo de ser pega e ela acaba abrindo a história do ateliê e levando ele até lá. Só que eles estão sendo perseguidos por um dos detetives, não Halloran, o amigo dele. Ele entra no loft e consegue fazer umas fotos dos dois dentro, no meio das armadilhas, dentro da casa dela. E o interessante é que lá nesse loft tem várias armadilhas que a gente conhece. Tem aquela armadilha tipo de urso, né, da boca da Amanda, tem aquela que é muito legal do segundo Jogos Mortais, que a menina enfia a mão e depois corta os pulsos, lembra? E tem várias outras que são muito legais. E aí tem uma inédita que, segundo a Eleanor, o Jigsaw produziu, mas não chegou a usar. Bom, e aí a gente tem aquela cena da reanimação do Edgar, né, que ele já é acordado e já morre também. E a ideia do filme é fazer o tempo todo a gente acreditar que o John Kramer tá vivo ainda e que ele tem um cúmplice. E aí no meio disso a gente tem uma cena que é muito para iniciados, assim, pra gente que tá muito ligada, que indica que o Logan pode ter participado de um jogo. Quando ele dorme com a Eleanor na casa dela, ele levanta sem camisa e a gente vê as costas dele toda rasgada. O que acontece
Ele participou daquele jogo que ele está simulando de novo agora, só que 10 anos antes. E aqueles rasgos nas costas foi quando ele encostou para dar o sangue dele e escapar. E na fazenda chega a hora do Mitch, o cara que vendeu a moto safada lá pro cara que morreu. Ele pega o gravador, dá o play, quando ele dá o play, vem uma corda, né, um fio, puxa ele, pendura e coloca ele dentro dessa armadilha do Jigsaw que teoricamente nunca foi usada. E o que está fazendo a armadilha funcionar? A moto do cara acelerando. Essa armadilha, ela é tipo uma espiral que vai afunilando e ela picota mesmo, parece um moedor de carne. E ele é preso de ponta cabeça. O que ele precisa fazer é esticar o braço e frear a moto lá embaixo. Só que o que acontece? Ele acaba se desesperando e morre picotado na armadilha. E a mentira na história dele é que ele vendeu a moto com o freio falhando. Do outro lado, a polícia invade o ateliê da Eleanor e não encontra ninguém. Só que quando eles abrem o armário, quem tá lá? O cara fatiado. O detetive amigo do Logan vai até a casa do Logan e pergunta: cadê a Eleanor? Ele fala: pode me levar que eu faço tudo, eu coopero tudo, enfim, fazendo o bonzinho. E lá ele insinua que o Halloran matou o Edgar. Ele diz: qual é a arma que ele usa? É uma Glock 17. Ele consegue uma bala e diz: olha só, essa bala aqui saiu da arma dele, mas na verdade quem atirou foi ele numa sniper lá no começo e de outro prédio. E ele começa a plantar umas coisinhas na cabeça desse detetive para que ele comece a investigar o Halloran. E na fazenda, a mulher que sobreviveu começa a se arrastar até o Ryan, que está sem uma perna, deitado em cima do feno, só que ela é pega por alguém e levada para outro lugar. Ela acorda, presa por uma perna de um lado, o Ryan preso pela perna que ele sobrou do outro lado, e o John Kramer no meio, o Jigsaw, vivinho da Silva. Só que aí a gente descobre que isso está acontecendo 10 anos antes dos jogos atuais. A gente descobre na história dessa mulher que não foi o marido que dormiu em cima do bebê. Ela sufocou o neném e não queria levar a culpa. Colocou do lado do marido enquanto ele dormia para que ele acreditasse que ele matou. E o outro cara foi cuzão com muita gente por muito tempo. Ele conseguiu provocar um acidente e matou uma galera lá quando ele era adolescente e depois fez mais algumas outras coisas. O jogo deles é o seguinte: o John Kramer deixou uma 12 carregada com uma bala. E ele diz: aqui tá a sua chave da saída. Coloca dentro e fala alguma coisa com um reverso, meio que com tira saindo pela culatra, alguma coisa nessa pegada. A mulher fica desesperada, vai na frente, pega a arma para atirar no Ryan. Quando ela atira, o tiro realmente sai pela culatra, né? Sai ao contrário e ela morre. E aí o que acontece? A chave estava dentro da cápsula da bala de 12. Só que a chave do cadeado dele foi quebrada e ele não vai conseguir sair. Durante esse jogo, o Jigsaw também explica sobre valorização do tempo e sobre o raio-x dele, que foi trocado por alguém. Corta de novo para Eleanor e o Logan do lado de fora da fazenda de alguém, né, do parente da mulher do Jigsaw. O Halloran tá logo atrás dele, meio que acompanhando. E o outro detetive tá na casa do Halloran. Ele abre a geladeira e encontra o quê? 4 fragmentos de pele em formato de quebra-cabeça. Logo, Halloran pode ser o Jigsaw, segundo o outro detetive. E aí dentro do celeiro, o Halloran rende a Eleanor, o Logan rende o Halloran, e aí eles acabam lá entrando num combate, a menina foge e o Halloran vai atrás do Logan, que deu uma escapada. Quando ele tá indo atrás, ele é sedado pelas costas. E aí ele acorda no outro lugar, ele de um lado, o Logan do outro, os dois com coleiras com feixes de laser, igual ao laser do começo lá, quando eles tiraram o balde da cabeça do cara, lembra? A regra do jogo tem um painel com 2 botões no meio, e aí eu tenho que apertar para puxar, e aí a pessoa que tiver a coleira puxada, ela vai ter que confessar, né? Contar a história dela, o pecado dela. O Halloran vai e aperta o botão do amiguinho, né? Do Logan. O Logan é puxado para trás e ele começa a falar umas histórias, e aí o feixe de laser vem e corta ele. Só que corta de mentirinha. Ele arma aquela armadilha para parecer que ele morreu. O Halloran é puxado para trás e ele começa a contar a história dele. Ele conta todos os podres, tudo que ele já fez de errado, e aí, no melhor estilo do Primeiros Jogos Mortais, o nosso Logan levanta e fala: agora eu já tenho gravações o suficiente para incriminar você. Pega um controle remoto, ativa o feixe de laser e aí corta, e a gente tem a melhor morte desse filme, porque o laser cruza na cabeça dele e ela cai abrindo assim, ó, tipo uma flor. Se você assistir o trailer, você vai ver esse pedaço e é muito legal. E aí depois a gente tem aquela mesma história de todos os Jogos Mortais, uma recapitulação que faz a relação, né, que encaixa todos os pontos que aparentemente ficaram abertos ao longo do filme. Ele vai lá, fecha a porta, game over,
Enfim, Jogos Mortais mediano, que não inovou, que perdeu a essência gore que tinha e aquele impacto visual que deixava a gente meio de olho arregalado, sabe? E isso dava uma compensada na história que não era grande coisa, né? Pelo menos depois da primeira trilogia. Eu saí da sessão com um sentimento de, tipo, ok, missão cumprida, sabe? Mas não é um grande filme. Eu acho que se você não for muito fã dessa franquia, não vale muito a pena investir esse dinheiro no cinema. Mas, de qualquer forma, se você decidir, não esquece de voltar aqui e me conta. E se você já viu, vamos conversar sobre esse filme, beleza? Bom, e com isso eu chego ao fim da minha análise com spoilers do Jigsaw, né? O 8º filme de Jogos Mortais. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe, dá o seu like pra eu saber, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e não perde nenhuma novidade que vem por aí, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!